O texto da primeira meditação está no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículo 26. Neste momento, o Senhor Jesus já está a caminho da crucificação. Ele foi martirizado e nós conhecemos o que está escrito, né? Depois de muito sofrimento, ele teve que carregar a cruz, ou parte da cruz, né? Para que fosse depois fixado nela. Só que no meio do caminho, num determinado trecho, o Senhor, um homem é convocado, um homem ele é constrangido pelos romanos para que carregue a cruz do Senhor. E o texto diz assim: e como o conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Esse trecho tem alguns detalhes importantes para a nossa reflexão. Primeiro, esse homem, ele foi constrangido, ele não queria, provavelmente ele não planejou carregar cruz nenhuma, ele foi forçado a pegar aquela cruz e levar nos ombros para continuar a jornada que estava levando à crucificação do Senhor. E ele não rejeitou essa situação. Ele foi e cumpriu o que levaram ele a fazer. Muitas vezes estamos no caminho do Senhor, como esse homem estava, e somos forçados a fazer algumas coisas que não entendemos. Esse homem, talvez, não sei, a Bíblia não fala o que ele pensou, quais foram as atitudes dele depois disso, não fala. Mas se nós formos pensar na situação, quantas coisas nós também estamos passando ou estamos vivendo que não compreendemos. O próprio Jesus nos falou que teríamos aflições no mundo. Mas o curioso disso é que mesmo nós colocamos a nossa fé no Senhor, nós precisamos continuar caminhando, sabendo ou não o que vem depois, que é como está escrito em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Este homem, esse Simão, o privilégio de estar ali junto do Senhor, o privilégio de poder ajudar o Senhor a levar aquele peso, porque ele já não estava fisicamente suportando. Eu não sei o que aconteceu depois na vida de Simão, mas nós sabemos o que acontece na nossa vida, quando muitas vezes não temos forças para caminhar, não sabemos o que fazer, mas quando chegamos num determinado ponto, nós vemos o mover e a graça de Deus acontecer na nossa vida. Esse é o mover do Deus a quem nós servimos. E depois disso, esse homem, quando ele leva a cruz do Senhor, ele também nos dá um exemplo que nós também, quanto seres humanos, nós precisamos ajudar as outras pessoas, aos nossos irmãos ou aqueles que ainda não conhecem ao Senhor, a levar a cruz. Precisamos dividir isso. Como? O próprio Senhor nos deu vários exemplos na Bíblia de como fazer isso. Um dos textos está lá em Mateus 25, 35, quando ele começa a dizer: tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede, vocês me deram de beber. Estive doente, vocês foram me visitar. Então, e o texto continua falando sobre todas essas coisas. Ir visitar pessoas que estão doentes, oferecer às pessoas que estão com fome alimento, roupas, tudo isso é ajudar a carregar a cruz dessas pessoas que certamente estão passando por uma dificuldade maior do que a nossa. Mas não é só isso, ele também fala que nós devemos
nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Isso também é ajudar a carregar a cruz. E como é importante, como é significativo quando estamos em situações em situação tão de desvantagem e chega alguém e nos estende a mão e nos ajuda. Pode ser uma coisa mais complexa, mas um pequeno detalhe, como um exemplo, um exercício de matemática que às vezes a gente não consegue resolver, chega alguém, não, eu te explico, é assim que se faz. Ou, como um outro exemplo, organizar um coral virtual, um detalhe que às vezes parece assim muito complicado, chega alguém com um toque. Isso é ajudar a carregar a cruz. Então, que esse texto, nós possamos ficar meditando. Aquele homem, ele chegou muito perto do Senhor. E nós também, diariamente, chegamos perto do Senhor. Quando dobramos os nossos joelhos, quando confessamos os nossos pecados, quando oramos e conversamos com Ele, quando buscamos a presença dEle na palavra. É a presença do Senhor que nos sustenta. Neste momento do texto, Jesus estava na forma humana, então ele estava com o corpo enfraquecido. Mas hoje, depois que ele morreu e ressuscitou, não é assim. É nele que nós nos apoiamos, é ele quem nos sustenta, é ele quem é o nosso caminho, é ele que é a nossa vida, é ele que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E que possamos seguir o exemplo do Senhor, levando a palavra dele para as pessoas que precisam e também ajudando e oferecendo ajuda no que for possível. Podemos fazer uma oração a Deus e pedir que Ele nos dê oportunidade de servir, que Ele nos dê estratégias para cuidarmos daqueles que estão próximos de nós. Às vezes é um detalhe bem simples, mas com a orientação do Senhor, é um detalhe simples, um simples versículo que faz a diferença. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, porque aprendemos com esse texto o quão importante é estar próximo de Ti. O quão importante é, Senhor, olharmos para os outros e ajudarmos no que for possível, assim como também o Senhor nos ajuda e assim como também o Senhor nos levanta pessoas para nos ajudar em nossa jornada. Obrigada, Senhor, que possamos estar sempre atentos. E, Senhor, dá-nos estratégias, dá-nos palavras, dá-nos a Tua palavra na hora certa, no momento certo, em que precisarmos, Senhor, abordar, para que as pessoas que chegarem perto e estiverem carentes, precisando, possam ser abastecidas, não por nós, mas por Ti, que é a palavra viva. Senhor, este é o meu pedido e também o meu agradecimento por este momento que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.